Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Projac, continuando nossas aulas de matemática básica. Nós vamos ainda sobre radicais, falar hoje sobre racionalização de denominadores. Vocês vão ver, é muito legal e eu volto a dizer para você, matemática é simples e quem não gosta de matemática não tem amor, não tem emoção no coração, combinado? E aí o que acontece, meninos? Deixa eu puxar isso aqui para cá um pouquinho. Nós vamos trabalhar hoje com racionalização de denominadores. E existem três casos muito específicos para a gente trabalhar, tá? Então, o primeiro caso é o seguinte. Deixa eu jogar para vocês, ó. Primeiro caso é o mais comum e é o mais simples, tá? É o mais comum e o mais simples. Vamos supor, eu tenho aqui, olha, 3 sobre raiz de 5. Aí você está fazendo as suas contas lá e tal, você chegou em 3 raiz de 5. Na hora que você olha para o gabarito, não tem essa opção no gabarito. Sabe por que não tem? Porque na verdade a resposta ela está racionalizada. O que é isso? Raiz de 5 é um número racional, é um número que não tem como você escrever em forma de fração. E não é muito legal, não é muito estético, não é muito elegante ficar assim. Então, uma forma de tirar o número irracional de um denominador é você multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por o mesmo número. E olha que legal o que vai acontecer. Se eu multiplicar aqui tanto o numerador da minha fração por raiz de 5, quanto o denominador da minha fração por raiz de 5, olha o que vai acontecer. Primeiro vamos entender por que a gente pode fazer isso, né? Se eu pegar ali raiz de 5, dividir por raiz de 5, tá? O número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, na hora que eu faço essa manobra algébrica, que eu multiplico tanto em cima quanto embaixo por o mesmo número, tá? Na verdade, se você dividir raiz de 5 por raiz de 5 é igual a 1. Então, o valor da minha expressão aqui inicial não vai mudar, porque qualquer coisa vezes 1 é igual àquela coisa. Vocês concordam comigo? Então, a essência, o valor do meu número não muda quando eu racionalizo ele. Tudo bem? E aí a gente vai fazer o que? A multiplicação de frações, como a gente está acostumado a fazer. 3 vezes raiz de 5 é 3 raiz de 5, ok? E aí, como é que vai ficar? Vocês já aprenderam nas aulas lá de radicais, a primeira aula de radicais, algumas propriedades importantes. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é a mesma coisa que raiz de 5 vezes 5, que é a raiz de 25. E como é que vai ficar isso aqui? 3 raiz de 5 vai permanecer 3 raiz de 5. Não tem problema. E raiz de 25 é igual a 5. Então, na hora que eu pego 3 e divido por raiz de 5, eu posso chegar nisso aqui, olha, que vai ter o mesmo valor, não vai mudar. Combinado? Vamos entender isso. Esse é o nosso primeiro caso. O segundo caso é muito legal, ele é muito interessante também. Mas para isso, a gente vai ter que trabalhar com uma coisa que chama produtos notáveis, que muitos não lembram, tá? Mas a gente vai ter também essa aula de produtos notáveis, vai ser o nosso segundo caso. Vai estar aqui, ó. Nosso segundo caso. E o segundo caso, ele é bem bacana mesmo. Então é o seguinte, eu vou dividir aqui, olha, 3 mais 3 sobre 2 mais raiz de 5. Esse terceiro caso só vai acontecer quando a gente estiver trabalhando com raízes quadradas, e vocês vão entender o porquê. Nesse caso aqui, eu tenho dentro do meu denominador agora uma soma. Eu tenho um número inteiro e um número racional aqui. E aí o que acontece? Não está legal esse número racional aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar tanto o numerador pelo denominador pelo conjugado desse número. Se aqui é 2 mais raiz de 5, eu vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo, por 2 menos raiz de 5. Então, eu multipliquei em cima por 2 menos raiz de 5. Eu também vou multiplicar embaixo por 2 menos raiz de 5. E mais uma vez, se eu estou dividindo 2 menos raiz de 5 por 2 menos raiz de 5, eu estou multiplicando a minha expressão inicial por 1. Então, não vai alterar em módulo, não vai alterar o valor da minha expressão inicial. E aí, o que acontece? Vamos relembrar de uma coisa. Dentro dos produtos notáveis, que são vários, nós vamos estudar ainda, existe um que é o produto da soma,
pela diferença. Eu vou fazer aqui rapidinho e vou apagar. Por exemplo, se eu tenho aqui dois números A e B qualquer, tá? O número A mais o meu número B multiplicado pelo número A menos o meu número B. Tudo bem? Aí o que acontece? Fazendo a distributiva que você aprendeu lá na quinta série, A vezes A é A ao quadrado. A vezes menos B é menos AB. B vezes A é mais AB. E B vezes menos B é menos B ao quadrado. Aí você se dá conta que essas expressões no meio elas são anuláveis, porque são números iguais com sinais trocados. Então, A mais B multiplicar a menos B nada mais é que A ao quadrado menos B ao quadrado. E nós vamos aplicar essa propriedade aqui, ó. É como se fosse o meu A, como se fosse o meu B. É como se fosse o meu A, como se fosse o meu B. Ok? Então, vamos fazer isso aqui agora. E olha que legal, olha como vai ficar isso aqui. Em cima vai ficar o 3, que multiplica 2 menos raiz de 5, bonitinho, sem problema algum. Só que embaixo, o que vai acontecer? É a mesma coisa que A ao quadrado menos B ao quadrado, não é? Então aqui, olha, o meu A é 2. Então 2 ao quadrado menos raiz de 5 ao quadrado. Ok? Sem problema algum. E aí, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar da seguinte forma. 3 que multiplica. Eu vou fazer de uma vez, né? 3 vezes 2, 6. Menos 3 raiz de 5. Isso tudo dividido por 2 ao quadrado. 4. Menos raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5. E como que vai ficar isso aqui agora? A gente pode fazer um monte de manobras aqui, né? Eu posso, por exemplo, colocar aqui o 3 em evidência. Eu colocando o 3 em evidência, olha como que vai ficar. 6 dividido por 3, 2, menos 3 raiz de 5 dividido por 3, raiz de 5. Isso tudo sobre 4 menos 5, menos 1. Fica uma coisa mais elegante da gente fazer, tá vendo? Fica uma coisa muito bacana. E a partir do que tiver enunciado, do que o problema trouxer para você, você consegue desembolar e chegar a uma coisa bem bacana. Agora, o terceiro caso, sabe aquele caso que enche o seu olhinho de alegria? É esse terceiro caso. Olha só que bacana, nosso terceiro caso. O terceiro caso é o seguinte, eu vou ter 5 dividido por raiz sétima de 2 ao cubo. Tá? 5 dividido por raiz sétima de 2 ao cubo. E aí o que acontece? Mais uma vez, a gente tem que subir com a raiz aqui no denominador. Então, eu vou ter que multiplicar por alguém, certo? Vou ter que multiplicar por alguém. Esse alguém vai ser o seguinte. Primeira coisa que a gente tem que imaginar é o seguinte. Vai ser isso aqui por 2 elevado a alguma coisa, certo? Dividido por isso aqui, raiz de alguma coisa, por 2 elevado a alguma coisa. Aí, pessoal, pensa comigo o seguinte. O interessante é que... Opa, aqui é raiz sétima, raiz sétima. Pensa comigo o seguinte. Eu tenho que sumir com a minha raiz aqui embaixo. A única forma de sumir com a minha raiz aqui embaixo é se o meu expoente do 2 aqui também for 7. Então, na verdade, olha o que vai acontecer. Quando a gente vai fazer a racionalização, não tem necessariamente que ser um número igual, não. Mas você tem que sumir com o radical aqui embaixo. Então, o que eu posso fazer aqui embaixo de forma que eu suma com essa raiz? O 2 vai estar aqui. O 2 ele está aqui dentro. Só que o expoente do 2 tem que ser um expoente que eu anule a minha raiz aqui embaixo. Então pensa, aqui é a raiz sétima, certo?
eu vou ter que elevar o 2 a alguma coisa. Mas na verdade, o que está acontecendo? Eu já tenho 2 ao cubo aqui. Eu já tenho 2 ao cubo aqui. Então, na hora que eu for multiplicar, o que eu posso fazer para que esse 2 ao cubo, presta atenção, para que esse 2 ao cubo vira 2 na 7. Então, presta atenção. Vocês já aprenderam lá na aula de potência, multiplicação de potências de mesma base. Mantém a base e soma os expoentes. Então, o meu 2 aqui vai ter que ter elevado a qual número? Probleminha do Chaves. Eu tenho 7 maçãs, tá? Na verdade, eu tenho 3 maçãs. Eu quero chegar a 7 maçãs. Então, faltam quantas maçãs? Sacar? Você tem 3 maçãs. Você quer chegar a 7 maçãs. Você precisa de quantas maçãs? Muito bem. Você precisa de 4 maçãs. Então, eu vou multiplicar tanto em cima e embaixo por 2 elevado a 4. E olha que mágico que vai acontecer isso aqui. Em cima vai continuar 5 que multiplica raiz sétima de 2 a 4. Tudo bem? Só que embaixo, olha o que vai acontecer embaixo. Raiz sétima de 2 ao cubo vezes raiz sétima de 2 à quarta. É a mesma coisa que a raiz sétima de 2 ao cubo vezes 2 à quarta. Multiplicação de potências de mesma base. Mantém a base, soma os expoentes. Então aqui vai ficar da seguinte forma: 5 sobre raiz sétima de 2 à quarta sobre raiz sétima de 2 a 7. A partir desse momento você vai fazer uso da propriedade de radicais que nós já vimos na primeira aula, fazendo o seguinte: vai ser 5 raiz sétima de 2 a quarta sobre, você pode perfeitamente aqui, ó, cancelar o expoente com radical, isso tudo sobre 2. Esse é o nosso terceiro e mais bonito caso de racionalização de denominadores. Não falei que era lindo? Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem bastante essa videoaula. Se gostou, recomenda para os amigos. Se não gostou, recomenda para os inimigos. Combinado? Um beijão para todo mundo.